E dando andamento ao nosso curso básico de Excel, vamos para a quarta aula, pessoal, onde a gente vai continuar vendo um pouco sobre alinhamento e também sobre números e formatações aqui, ok? Bom, vamos lá. Então, nas aulas passadas a gente viu o que é o Excel, como que se insere dados no Excel e também vimos sobre áreas de transferência, fontes e começamos a ver sobre alinhamento. Nessa aula a gente vai falar sobre quebra automática de texto e mesclar e centralizar com relação ao alinhamento. Então vamos lá. Para que serve esse botão, né? Quebra de texto automaticamente. Então imagine que você está escrevendo um texto e você não quer que a coluna, né, a largura da coluna seja maior do que o que você definiu. Então vamos pegar como exemplo essa coluna G. Tá? Então imagine que você queira que essa coluna fique apenas deste tamanho. Mas quando você vai escrever o seu texto, né, vamos colocar aqui, esse é o meu texto, e eu quero que a largura da coluna fique assim, né? Perceba que o texto é muito maior do que a largura da coluna, tá? Então, como que você faz para que o texto não ultrapasse a coluna G? Então, é com esse botão, quebra automática de texto. Quando você clicar, ele vai aumentar o tamanho da linha, né, a altura da linha, para que o texto cabe todinho dentro da mesma célula, ok? Simples assim, mais nada. Maravilha? Bom, e para que serve esse botão aqui, né? Mesclar e centralizar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente precisa fazer um cabeçalho, né? E embaixo você precisa manter a quantidade de colunas que você está utilizando para esse cabeçalho. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui só para você entender. Tá? Imagine que você queira escrever aqui idade, vamos mudar aqui, nome, idade e, sei lá, sexo. Né? E aí, isso se refere aos dados de uma pessoa, né? Aos dados de um cliente, por exemplo. Então, você escreve aqui dados do cliente. E aí, para que todos esses três campos façam referência aos dados do cliente, você seleciona os três e clica nesse botão mesclar e centralizar. O que ele vai fazer? Ele vai transformar as três células da célula G, H, I da linha 1 em apenas uma célula. Percebe que ficou apenas uma célula? Então, quando eu clico aqui nela, está mostrando aqui que é G1, que é a primeira coluna com a linha 1, porém ele está abrangendo, ele se transforma em uma única célula. Tá? E para mim voltar, né, como era antes, é só clicar de novo. Ele vai voltar a ser três células independentes. Então eu consigo fazer isso com quantas células eu precisar. Tá? Então eu transformei esse monte de células em uma única célula, ok? Só tem que tomar cuidado quando você fizer esse tipo de operação e tiver dados em todas as células, né? Ou em mais de uma célula. Quando você clicar para mesclar, ele vai perguntar: ó, a seleção contém vários valores. Mesclar em uma célula só manterá o dado superior esquerdo. Então, se você der OK, o que vai acontecer? Ele vai omitir todos os demais dados e vai manter só aquilo que estava escrito na célula G1, que é o superior esquerdo. E aí você perde os demais dados. Então é o único cuidado que você tem que tomar para não perder conteúdo, ok? Aqui tem algumas outras informações, mas isso aqui a gente vai abordar numa aula futura. Com relação a esse quadrante aqui de dados, né, no menu guia, tá? O que a gente tem aqui? Na verdade, aqui a gente tem formatação de dados. Na última aula, quando a gente digitou o valor 15 aqui, a gente acabou usando esse botão, tá? Mas a gente vai ver agora na prática como que ele funciona, ok? Quando a gente quer digitar um dado no Excel, em uma célula do Excel, a gente pode formar ele em vários tipos de dados diferentes, tá? Então, se você clicar aqui nesse botão aqui em cima, aqui, ó, no geral, ele vai te falar que a célula pode ser geral, né, sem um formato específico, ou pode ser um número, ou pode ser uma moeda, contábil, uma data, seja ela abreviada ou completa. Pode ser hora, pode ser porcentagem, fração, né? Pode ser um número científico e existem mais formatos de números aqui, né?
que você clica, vai abrir uma caixinha para você fazer a formatação, tá? Porém, ele tem alguns atalhos rápidos aqui para os mais utilizados, como por exemplo moeda, porcentagem, né? Separador de milhares e aqui aumento e recuo de casas decimais, ok? Então vamos imaginar aqui, ó, que esse campo aqui que você definiu como número, né? Você quer que seja um número com casas decimais, por exemplo. Então, quando você seleciona número, ele vai te mostrar aí com 2 casas decimais. Se você quiser mais casas decimais, né, então você vai clicando aqui para diminuir e aqui para aumentar a quantidade de casas decimais, ok? Você pode também, como a gente já formatou, em moeda, né? Então eu clico neste botãozinho aqui, ele se transforma em moeda. Ou eu também posso vir aqui e selecionar através do botão moeda ou do botão contábil, tanto faz. Tá? Só observando um detalhe, né? Aqui o moeda, o sinal do cifrão ele fica bem próximo ao número, né? E o contábil, o sinal do cifrão fica no lado esquerdo da célula e o valor no lado direito da célula. É só visual mesmo, ok? Se você quiser, por exemplo, uma data, tá? Então você digita aqui 20 de 10 de 2018, por exemplo, tá? Então, quando você define aqui por data abreviada, ele vai ficar do jeito que está aqui mesmo, tá? E a data completa, ele vai colocar o dia, o mês, né? Tudo bonitinho, igual você está vendo aí, ok? Além disso, quando você clica aqui em mais formatos de números, tá? Ele te dá algumas opções em data, tá vendo? Ele te dá essa opção de você colocar somente os números, que é a simplificada que a gente viu, a completa, ou então ele pode, por exemplo, te dar somente o dia e o mês, ou o dia, o mês e o ano abreviado, e assim, tem várias opções. Eu quero colocar, por exemplo, o mês com escrito outubro, né, out, né? Então existem várias opções. E além disso, também existe a opção de você colocar a hora. No caso ali, como a gente não especificou a hora, ele entende que é a meia-noite do dia 20 do 10, né? Ou a 0 hora se for o de baixo aqui, mas você pode especificar a hora também, tá? Imagine que eu coloque aqui e aí eu digite a hora, tá? Então, às 21 horas, ele vai mostrar lá às 9 da noite ou às 21 horas, dependendo do formato que eu escolher, ok? Além disso, tá? Aqui você tem algumas opções que você não tem lá nessa caixa aqui de atalho na tela. Então, por exemplo, o personalizado. Tá? A gente vai falar um pouquinho depois também numa aula sobre o personalizado, mas já te adianto que existe essa possibilidade. Ok? Pessoal, essa aula, quarta aula, somente isso mesmo. A gente falou aí de quebra automática de texto, mesclar e centralizar, e a parte de formatação de célula com relação a números, textos e tudo mais. Ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre formatação condicional. Ok? Bom, se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal. Se não se inscreveu ainda, inscreva e clique no sininho para você ser lembrado sempre. E até a próxima aula, beleza? Valeu, pessoal!